Senhor, povo de Deus, mais um dia, hoje é o nosso segundo dia da nossa campanha pela nossa restauração espiritual. Vamos fazer a nossa oração baseada no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 27, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me vir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Arriba, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus foi ter com os discípulos em alto mar. Os discípulos já estavam em alto mar e era a quarta vigília da noite, mais ou menos entre as 3 e as 6 da manhã. E ele foi andando sobre as águas. Jesus andou sobre as águas, por cima das águas. E quando os discípulos o viram de longe, eles ficaram assustados, dizendo: é um fantasma. Porque, claro, eles não imaginavam que o Senhor Jesus ia ter com eles, principalmente andando sobre as águas. Lembrando do contexto bíblico, eles estavam a conhecer Jesus. Não conheciam plenamente. Não haviam recebido a revelação profunda de quem Jesus era realmente. Andavam com ele, mas não o conheceram. Só o conheceram depois, verdadeiramente depois de receberem o Espírito Santo, depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Então eles eram pequenos na fé, eram bebês. Quando viram o Senhor Jesus, foi aquele susto e gritaram com medo. A palavra do Senhor é clara em dizer, no versículo 26, e a palavra que nós começamos a ler, o Senhor Jesus disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temam. O Senhor Jesus revelou que era Ele que vinha em direção ao barco. E Pedro disse: Senhor, se realmente és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Pedro quis tirar a prova. Senhor, se és tu, eu também quero andar sobre as águas. Lembrando de um detalhe, só andamos pelas águas quando nós temos fé. Porque humanamente falando, andar sobre as águas é algo impossível, mas com fé todas as coisas são possíveis. E o Senhor disse: Vem, e ele foi em direção ao Senhor Jesus. Mas a palavra do Senhor diz que chegou um momento que ele sentiu o vento forte e teve medo. Ele começou a afundar. Ele estava a andar em fé sobre as águas, mas depois a razão dele veio à tona. Não, como é possível eu andar sobre as águas? Olha esse vento forte, olha essa tempestade. Porque a palavra diz que foi um dia que o vento estava forte, o mar estava bravo. Ele lembrou da humanidade dele, da fraqueza dele, das limitações dele. Lembrou que ele não podia andar sobre as águas, ele começou a afundar. Mas naquele momento não era sobre ele. Naquele momento não era sobre Pedro, era sobre Jesus. Ele andava sobre o poder e a autoridade do Senhor Jesus. E ele iria conseguir, porque não era na força dele, mas na força de Deus.
Esse é um dos principais motivos para enfraquecermos espiritualmente. Deixamos de olhar para Jesus, deixamos de olhar para a cruz, arriba começamos a olhar para nós. Começamos a ver as nossas fraquezas. Não, eu não vou conseguir alcançar essa meta porque eu sou tão falho, eu sou tão limitado. Arriba eu não tenho tais habilidades. Em Deus nós podemos alcançar. Em Deus nós podemos atingir. Você acha que esses servos de Deus que foram usados por Deus, se não fosse a graça do Pai, arriba eles conseguiriam? Moisés nunca seria possível Moisés libertar um povo do Egito, abrir o mar. É o poder de Deus, é a graça de Deus. A incredulidade começa a visitar o nosso coração e nós começamos a achar que não é possível suportar as dores, que não é possível suportar o deserto, que não é possível renunciar. Começamos a endurecer, começamos a murchar, começamos a minguar. Onde entra a incredulidade, o Espírito Santo, ele vai. Porque o Espírito Santo de Deus é movido pela fé. Arriba, o justo viverá pela fé. Será que você já não está a afundar? Você está tão cansado, tão sobrecarregado que você já nem suporta. Você já nem aguenta estar na presença de Deus. Na verdade, você já afundou. Mas Deus conseguirá te tirar do fundo do mar. Assim como Deus livrou Jonas, Deus também irá te livrar. Deus irá te tirar do fundo do mar. Arriba, Deus vai restaurar a tua fé. Deus vai renovar a tua fé. Deus não vai te deixar submergir nas águas. Arriba, você vai voltar a andar sobre as águas. Porque o nosso Deus, ele é um Deus que restaura. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, te rendemos honras, glórias e louvores. Arriba, toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, porque Tu és digno, Deus, de todo louvor e de toda adoração. Perdoe, Deus, os nossos pecados e as nossas falhas. Lava-nos no precioso sangue do Cordeiro. Arriba, Deus, visita-nos nessa noite. Ó Deus, nós que já estamos arriba no fundo do mar, ó Deus, que já perdemos a fé, que já não temos mais força. Arriba, Deus, já não cremos nas promessas por causa das dificuldades, das batalhas. Arriba, Deus, das barreiras, das tribulações. Ó Deus, levanta-nos. Arriba, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Deus, assim como o Senhor removeu Pedro do meio das águas, remova-nos, ó Deus, desse poço de incredulidade. Remova-nos, ó Deus, desse poço da dúvida. Arriba, Deus, e reaviva a nossa fé. Restaura, ressuscita, Deus, a nossa fé. Nós não queremos parar. Ó Deus, porque é uma promessa. Arriba, Deus, porque é um lugar que o Senhor preparou para nós. Ó Deus, um lugar onde as ruas são de ouro e de cristal. Arriba, Deus, um lugar onde não haverá dor, não haverá choro. Deus, nós queremos viver as Tuas promessas. Arriba, Deus, queremos ver Deus a transformar a nossa vida, a nossa casa. Deus, queremos Te servir, queremos Te adorar em espírito e em verdade. Arriba, Deus, queremos ir mais fundo na intimidade contigo. Arriba, Deus, alcançar,
Arriba uma nova dimensão. Sim, Deus, porque a tua palavra diz: achegai-vos a Deus e Deus se achegará a vós. Deus, nós queremos nos achegar, mas a nossa incredulidade nos impede, nos bloqueia. Arriba, Deus. Remova, Deus, a incredulidade e coloca a fé. Deus, a fé que move montanhas. Arriba, Deus, a fé que faz o impossível se tornar possível. Deus, a fé de Abraão. Arriba, a fé que traz resultado. Deus, desenterra. Arriba o nosso chamado, o nosso ministério. Oh Deus, a nossa vida espiritual. Arriba, Deus. Derrama a tua unção, o teu poder, o teu Espírito Santo e traga a Deus um renovo, traga a Deus um fortalecimento, traga a Deus um avivamento. Arriba, Deus, aviva-nos. Precisamos, ó Deus, da tua presença. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim, ó Deus, a nossa alma suspira por ti. Arriba, Deus, como terra seca. Assim somos nós, precisamos, ó Deus, da tua chuva. Derrama, Deus, a tua chuva sobre nós. Faz chover, ó Deus, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, coloca em nós o desejo de voltar a orar, meditar, ó Deus, na tua palavra, congregar. Arriba, ó Deus, ter comunhão com os irmãos. Arriba, ó Deus, cumprir aquilo que diz a tua palavra. No poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, que possamos guardar a tua palavra no nosso coração para não pecar contra ti. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém.